Olá, o Aqui Acontece Pirapora tem a honra de receber o prefeito de Várzea da Palma, Rodrigo Dalla. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Madalena. Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo. Tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista. Com certeza. 1 ano e 2 meses de gestão. Muitos desafios, muitos acontecimentos. Como tem sido para você nesse primeiro ano? Madalena, então, eu falo que foram meses aí, né? São 14 meses que a gente está à frente do município, com vários desafios. No mês de janeiro do ano passado, tivemos problema com a ponte logo na primeira semana da gestão. Sim. Né? Esse ano, iniciamos também com esse problema das chuvas, mas, em contrapartida, não falta trabalho. Nós estamos, assim, com a equipe trabalhando muito seriamente em Várzea da Palma. A gente tem conseguido entregar muitas coisas. Ano passado foi um ano de muitas entregas. Esse ano de 2026, o nosso planejamento é para que a gente consiga entregar ainda mais serviços, mais inaugurações, mais obras importantes para o povo de Várzea da Palma. Então, a gente está seguindo o nosso planejamento, aquilo que a gente escreveu no nosso plano de governo, que a gente está colocando para funcionar. Muitos desafios, como falado, mas a enchente foi uma surpresa, não só para você como prefeito, mas para todos que têm acompanhado o acontecido lá. Como tem sido lidar com esse desafio inesperado? Madalena, eu falo que eu particularmente nunca vi algo parecido em Várzea da Palma. Tem 39 anos que eu moro na cidade e eu nunca vi nada tão intenso dessa forma. E hoje o que a gente vê é que nós temos que cuidar das pessoas. Sim. Cuidar das pessoas é o nosso objetivo. Nós tivemos famílias que foram desalojadas, foram 126 pessoas desalojadas, 61 casas atingidas direta e indiretamente. Juntando todos os bairros que nós tivemos registro de chuva intensa, com alagamentos e tudo, a Defesa Civil Estadual ela estimou cerca de 15 mil pessoas que foram atingidas de uma forma ou de outra. Então, é um desafio enorme, né? Porque não é só reconstruir as casas, colocar móveis novos na casa das pessoas. É primeiramente você devolver a dignidade para essas pessoas, reconstruir tudo aquilo que você tinha feito no primeiro ano, por exemplo, estrada rural. Nós fizemos um ano de 2025 assim, com muitas entregas de estrada rural. E as chuvas que vieram, elas acabaram danificando muito as estradas. Então, a gente tem que refazer todo esse serviço. E isso gera não só custo, Sim, gera transtorno para essa população. Né? Nós temos ainda os desafios diários de uma prefeitura do tamanho de Várzea da Palma, porque não é só cuidar também dessas famílias que foram atingidas pela chuva, nós temos que cuidar do dia a dia da saúde, da limpeza urbana, da educação, que a aula começou na última quarta-feira. Então a cidade tem que girar e nós ainda temos que ter esse cuidado especial com essas ações. Então a gente está trabalhando muito e toda vez que eu vejo o céu formando para ter uma chuva mais forte, eu sou muito devoto de São Padre Pio. Eu vou lá, faço a minha oração para que venha a chuva que o povo precisa, mas que venha mansa, que venha sem causar estrago, né? E isso é o que eu peço hoje. Você teve uma decisão muito assertiva, mas também um pouco polêmica para alguns em relação ao carnaval. Qual as consequências disso e do cancelamento? Madalena, eu sempre falei que ser prefeito é uma missão. Sim. Ser prefeito é uma missão que quem colocou ela na minha vida foi Deus. Ele escolheu o tempo para que essa missão chegasse e ele não ia colocar isso na minha trajetória se ele não fosse me fortalecer também. O cancelamento do carnaval foi uma decisão que eu tomei muito serena mesmo, porque eu sabia que estar ali com o prefeito era para eu cuidar das pessoas. Eu tenho que cuidar das pessoas. Não é justo que eu estivesse festejando e família sofrendo. Sim. Não é justo, às vezes, que a gente estivesse dispensando um recurso para fazer uma festa
e famílias com as casas ainda sem ser construídas. Então, essa decisão ela foi tomada nesse sentido, que a gente pudesse trazer todos os esforços da prefeitura, tanto de esforços pessoais quanto esforços financeiros, para atender essa tragédia que aconteceu, né? E ao mesmo tempo a gente também buscar outras formas de fortalecer o nosso comércio, porque a gente sabe que pelo sucesso que foi o Carnaval de 2025, Sim. todo mundo esperava e seria um carnaval muito melhor que o de 2025. Eu cheguei a anunciar as bandas, a gente já estava com os contratos já assinados, né? Na semana que aconteceu, a gente já iria iniciar o pagamento das bandas, mas eu falo que tudo acontece no momento certo. Então, se a gente fez esse cancelamento, nós conseguimos realocar datas dessas bandas, vamos fazer eventos na cidade para que a gente possa fortalecer o nosso comerciante local, para ele não ficar desamparado, mas sobretudo, e isso a população de Várzea da Palma entendeu muito bem, a hora foi de solidariedade, a hora é da gente cuidar dessas pessoas. Tanto é que a prova maior disso é o número de doações que a gente recebeu da população de Várzea da Palma. Ontem mesmo a gente estava separando roupas, nós temos um galpão de roupas doadas, todas pela população. Recebemos das empresas cestas básicas, kits. Então, isso é muito importante. Sem falar da ajuda que a gente tem recebido da Defesa Civil Estadual, do governo estadual. Então, não era hora de festejar, é hora de cuidar das pessoas. Cuidar é trabalhoso. Sim. E principalmente nessa decisão, ela te trouxe algum transtorno, no modo geral, que não fosse somente com o comércio, que esperava mais, num contexto geral? Eu fiz errado. Não, eu sou muito convicto das minhas decisões. Sim. Quando eu tomo uma decisão, antes de tomá-la, eu penso, e na odontologia, como eu sou dentista, a gente tem um hábito de fazer o planejamento reverso. Um exemplo, quando eu vou reabilitar um paciente que não tem dente, que eu vou fazer uma prótese sobre implante, eu não penso no implante, eu penso na prótese primeiro. Então, quando a gente resolveu cancelar o carnaval, eu não estava pensando no momento do carnaval, estava pensando na reconstrução que nós vamos precisar para entregar para essas famílias daqui 6, 8, 9 meses a condição, no mínimo, igual que elas viviam, mas eu quero entregar ainda melhor. Então, esse é a nossa decisão foi pautada toda na sensibilidade com as famílias mesmo. Pessoas, elas, às vezes, vêm, nos questionar. Sim. O cidadão comum, às vezes, questiona, igual eu recebi, que eu sou uma pessoa que eu estou no meio do povo. Estava agora tendo um torneio de férias lá em Várzea da Palma, fui para assistir a semifinal, a final lá, e alguns jovens chegaram para mim: ô prefeito, você acabou com o nosso carnaval? Aí eu peguei e falei com eles: não acabei com o seu carnaval não, eu estou aqui para estruturar a vida das pessoas. Aí eu abro o telefone e mostro: você chegou a ver essas imagens das casas das pessoas, o que aconteceu? Você acha justo a gente estar festejando e as pessoas ficarem assim? Aí eles: não, você fez certo. E também vão ter aquelas pessoas que vão reclamar por reclamar, né, Gustavo? A humanidade você mostra. Sim. Traz uma nobreza, também. Tem pessoas que vão reclamar. Eu tenho certeza que se eu mantivesse o carnaval, eles iriam estar falando que eu era o prefeito que priorizava a festa e esquecia das pessoas. Seria o prefeito festivo. E que agora que eu cancelei o carnaval, as pessoas já querem falar: cancelou o carnaval, é porque não tinha feito planejamento. Não, pelo contrário. O planejamento do carnaval 2026, ele estava tão sólido e tão mais seguro do que o de 2025, que eu estava trabalhando com um orçamento que não era meu, né? O de 2026 eu sabia o que eu podia fazer. Tanto é que os eventos da cidade foram programados em cima daquele orçamento que a gente pode fazer. E um orçamento bem restrito, né? Sim, mas eu não poderia usar dessa festa para deixar de cuidar das pessoas. Não quer dizer que o recurso do carnaval ele está sendo deslocado todo para isso, não.
A gente tem ações para tomar. É questão de empatia também, né? Como eu falei, não é justo eu ter o meu irmão sofrendo e eu comemorando. Não é justo o município que trabalha com recurso público deixar de atender o seu povo para fazer festa com recurso público. Reconstrução. O que é mais difícil? Quando a gente fala de reconstrução, a gente não está falando só dessas casas, dessas pessoas que foram atingidas, né? Quando a gente fala de reconstrução, a gente passa pelas estradas rurais que nós vamos ter que reconstruir. Nós adiamos o início das aulas agora para as escolas da zona rural, justamente para a gente fazer essas estradas que foram atingidas. A gente fala sobre recapeamento, que vai ter que ser refeito. A gente fala sobre pontes que a gente tem que cuidar e estamos cuidando, né? Como a ponte lá no bairro Lameirão, o DR já atendeu o nosso pedido, foi lá, arrumou, mas nós temos uma passarela que nós temos que arrumar, né? E tem as questões das casas também, né? Que foram 61 casas atingidas. Dessas 61, 2 vão ter que ser realmente reconstruídas. E o maior desafio, no primeiro momento, é conscientizar essas pessoas que elas vão ter que sair da casa. O apego emocional. É um apego emocional muito grande, porque eu falo que só quem passou pela luta de construir uma casa que sabe o valor de cada gota de suor que derramou para colocar aquele tijolo em pé. Verdade. E aí você vê em 3 horas aquele sonho todo indo embora, é muito difícil. Mas essas famílias, elas estão sendo assistidas. Nós já deixamos à disposição deles aluguel social. Tem uma das famílias, inclusive, que ela preferiu ir para casa de familiares, mas está disponível o aluguel social para elas o tempo que for necessário, né, para que a gente possa ou adquirir uma casa nova para essa família, ou construir uma nova casa, não no mesmo lugar, para a gente não correr o mesmo risco, né? E eu falo que tem uma outra reconstrução que ela é importante fazer, que é a reconstrução da autoestima dessas pessoas e principalmente se tirar o drama do medo dessas pessoas. O ocorrido foi de sexta para sábado e eu fiz questão de estar presente o tempo todo. E no domingo eu fui visitar uma família de surpresa. Comprei um pão, comprei um leite, café e fui tomar café com uma senhora. Na hora que eu bati no portão dela e chamei o nome dela, ela assustou. O trauma. Porque ela lembrou que ela só acordou na hora da chuva porque chamaram. Eu passei por isso também porque no mesmo dia eu recebi um telefonema às 11h30 da noite. Eu já estava dormindo no domingo à noite. Eu falei, gente, será que começou a chover e eu não vi? Então a gente tem que reconstruir o emocional dessas pessoas também, né? E pedir mesmo que Deus também nos direcione o trabalho. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Eu falo que não tem como você trabalhar em situações como essa se você não tiver uma fé muito grande. Não tem como errar. Sim. Você tem sido um gestor muito humano nisso. Obrigado. Eu quero te parabenizar. Falamos de reconstrução, mas tem algo que eu preciso falar. O BS. Tivemos alguns anúncios aí recentes sobre construções. Tivemos grandes avanços, né? Inclusive na área hospitalar. E você tem trazido muito na saúde. Fala um pouquinho pra gente. Então, Marina, ano passado nós fechamos o ano com chave de ouro, inaugurando a UBS Nova Esperança. Sim. Foi assim, uma UBS que chegou no momento certo, num bairro que precisava de atenção. O bairro Nova Esperança, e essa UBS ela vai atingir não só o bairro Nova Esperança, mas a Estância da Palma, ela chegou para atender uma população que às vezes era deixada à margem, pelo fato de estar geograficamente mais longe do centro, né? E nós fizemos questão que a primeira obra de grande porte a ser entregue fosse lá. Essa UBS ela trouxe dignidade para as pessoas, garantia do atendimento à saúde. Nós colocamos para funcionar num horário estendido. Inclusive o secretário Fábio Baquerete, ele ficou surpreso na hora, porque
a UBS ia funcionar até as 17, no dia da inauguração eu já não sei, essa UBS nós vamos colocar para funcionar até as 22. Nossa, que bom! Porque o povo precisa. Sim. Só para você ter ideia, uma família que precisa levar um parente lá na UPA, depois das 17 horas, ela paga R$20 para ir e 20 para voltar. Sim. R$40. Isso, às vezes as pessoas falam assim, mas isso é pouco. Mas isso, às vezes, é o dinheiro que essa família usar para comprar uma carne, para comprar material escolar, para fazer algo para os seus filhos. Completar numa conta de água, de luz. Sim. E a gente colocando essa UBS funcionando, nós vamos dar oportunidade para essas pessoas cuidarem da sua saúde no bairro, sem gastar. Né? E além dessa UBS, nós ainda temos vários outros projetos. Tem a UBS de Barra do Guaicuí, que já começou a construção. Também vai ser uma UBS ainda maior do que essa que nós entregamos, porque ela é uma UBS do modelo federal. Então vai ser muito bem assistida a população de Guaicuí. E quando ela foi inaugurada, a intenção da gestão é pegar aquela unidade de saúde que existe lá hoje, reformá-la e torná-la como se fosse um pronto atendimento 24 horas. Esse é o meu objetivo lá em Guaicuí. Além dessa UBS de Guaicuí, já está aprovada com terreno destinado à UBS do bairro Planalto. Nós vamos criar uma nova UBS, porque a população aumentou, a gente precisa atender melhor. E nós conseguimos uma verba, né, de 5,5 milhões, onde metade dessa verba nós vamos usar para construir uma UBS para o bairro Lameirão, e a outra metade para a gente fazer as reformas, adequações necessárias no nosso complexo hospitalar para melhorar o atendimento e também cumprir a promessa de reabertura da maternidade. Isso é um grande avanço. 2026 são planos e projetos, mas também muito trabalho. E como tem sido para você conciliar entre trabalho, projetos, realizações e o Forró da Palma 2026, que a gente não pode deixar de falar? Então, esse ano 2026, esse é um ano assim, começou diferente, né? Sim. A gente começou com uma bagagem de experiência maior, com ações mais assertivas, pois a gente já entendeu como é que funciona. Sim. Né, a máquina pública, mas nós temos várias entregas, sabe, Madalena? Esse ano, no esporte, por exemplo, nós vamos entregar, já está até com o piso trocado, a quadra do polo esportivo, a parte externa, vamos fazer a parte interna também, reformar o polo esportivo. Eu já dei uma ordem de serviço da quadra da escola Manuel Leopoldo, lá no Nova Esperança também. Segunda-feira eu vou assinar a da escola Agenor Evangelista. Obras que não param. Que a gente vai entregar. Além disso, nós temos projetos de asfalto para a cidade. Nós vamos colocar asfalto no bairro Progresso, vamos fazer recapeamento na cidade, terminar de asfaltar o bairro Pedras Grandes. Em Guaicuí, nós vamos terminar o projeto Bandeirantes, fazer o recapeamento também das ruas em Guaicuí. Lá em Guaicuí, por exemplo, a gente agora agregou mais uma pessoa na equipe de Guaicuí para dar um upgrade lá, para a gente fazer um trabalho mais forte em Guaicuí, Buriti das Mulatas da mesma forma. E com todo esse trabalho, ainda a gente tem que ter o tempo para pensar nos eventos. Forró da Palma. Forró da Palma 2025 foi um forró que a gente teve pouco tempo para pensar na organização dele. Sim. A gente não achou a agenda das bandas que queríamos. Ainda tivemos imprevistos que aconteceram, né, no forró, mas acabou o forró 2025, eu comecei a planejar o forró 2026. Tanto é que o show de Natanzinho já estava fechado desde outubro. Parabéns, gostei. Mas a gente não tinha como divulgar, né, porque ia ficar muito antecipado. A gente divulgou só em dezembro. E a gente buscou atrações que atendessem todos os públicos e atrações de renome. Sim. Né? Cumprimos uma das promessas nossas de campanha, que era ampliar o Forró da Palma de 4, passou para 5 dias. Né? Vamos fazer, além disso, a promoção dos cantores locais também. E só para você ter ideia o quanto o Forró da Palma de 2026 ele está especial, essa grade do Forró da Palma é a grade da Festa do Milho em Patos de Minas.
Só que tem um diferencial. A festa do milho é uma festa paga. O Forró da Palma é gratuito. Nós estamos dando a oportunidade das pessoas de ver seu ídolo de perto. E gratuito. Nós vamos pegar as pessoas que só escutam Natanzinho na rádio ou às vezes na televisão, de poder estar lá junto com ele, Sim. ver o show. Hugo e Guilherme a mesma coisa, Manu Batidão a mesma coisa. Então, assim, são várias e várias possibilidades, além das possibilidades comerciais na cidade. Sim. Né? Os hotéis, vários já estão com vaga encerrada, desde quando a gente anunciou a grade do forró. Nós já temos recebido comunicado de excursões que estão sendo feitas. E isso vai movimentar não só a base da Palma, vai movimentar aqui em Pirapora, vai movimentar em Naçãs, vai movimentar em Betizeiro. E isso fortalece a nossa região, fortalece muito a nossa região. E não vai ser só forró não, esse ano nós vamos ter Circuito InterTV de Vaquejada. Olha, muito bom. Vai ser no mês de junho, se eu não me engano. Vamos ter a Festa do Pescador em Guaicuí. Que ano passado foi maravilhoso. Foi um sucesso ano passado. Sim. E esse ano eu quero trazer uma tradição para a Base da Palma, que é o motocross. A Base da Palma já foi palco do motocross Sim. por vários e vários anos. E isso acabou. E eu quero trazer de volta. Então eu já estou conversando com o Fábio da InterTV. Nós estamos elaborando um projeto que a gente possa trazer o motocross para a Base da Palma também. Então é uma retomada também. Sim. Rodrigo, você é dinâmico, humano, mas muito dinâmico. Como você tem lidado com as críticas, porque não são poucas muitas vezes, e são muitas vezes também críticas feitas não pela gestão, mas por gestão? Madalena, eu falo que crítica eu estava pronto para receber. Sim, você sempre falou. Eu sempre estive pronto para receber. Afinal de contas, foi um processo político difícil e não foi um processo que começou em 2024. Esse processo político começou lá em 2020, quando eu perdi a primeira eleição. Mas quando eu perdi, eu falo que eu perdi com dignidade e aquela frase, cair para cima. Sim. Né? Então eles sabiam que eu ia ser uma pedra no sapato. E se tornou. Quando eu chegasse em 2024. E essa pedra realmente incomodou ao ponto de fazer o gigante cair. Só que tem pessoas que não aceitam a queda, né? Só que eu trabalho de uma forma muito serena. As pessoas falam, Rodrigo, como é que você consegue receber a crítica e ir lá e cumprimentar a pessoa? Eu falei, mas para mim não muda. Eu sou gestor de Vale da Palma, não sou gestor de um grupo A ou um grupo B. Eu quero que a população entenda que quando você critica um projeto e apresenta uma solução para o projeto, você está sendo construtivo para a sua cidade. Mas quando vem críticas do nada, críticas pessoais, que tem o único objetivo de denegrir a imagem de quem quer que seja, isso mostra a índole da pessoa que está só preocupada com o poder, que é o poder pelo poder. Isso não cabe mais no serviço público. Hoje, a gente tem que ter à frente das prefeituras, do estado, do Brasil, pessoas que preocupam com um projeto maior que cuidar de pessoas. Eu posso ser criticado N vezes, mas se eu estiver cumprindo com o meu objetivo, eu tenho certeza que o povo vai reconhecer o nosso trabalho, como tem reconhecido, e essas críticas vão acabar se voltando para quem faz. Né? E muitas vezes essas críticas são porque não conseguiu um emprego na prefeitura, não conseguiu aquilo que queria, porque eu estou lá para trabalhar pelo povo e não para um povo, né? Porque existe uma diferença muito grande quando você é eleito e trabalha apenas para o povo que te elegeu. É difícil desassociar isso para um povo e para o povo. Sim. Porque a nossa gestão é para o povo, para todo mundo. Eu faço questão de atender todas as pessoas. Eu não importo se esteve comigo ou não esteve na eleição. A eleição acabou dia 6 de outubro de 2024. De lá para cá,
A gente está construindo uma nova história em Várzea da Palma. Sim. Esse é o lema da nossa gestão. E quando você fala trabalhar para um povo, você restringe demais. E a gente já viu isso acontecer, não só em Várzea da Palma, que aconteceu, Sim. mas em outros municípios. E quando essa bolha se quebra, as coisas começam a evoluir. Flui, né? Eu dou o exemplo aqui de Pirapora. Eu admiro o trabalho do prefeito Alex. Sim. E Alex conseguiu quebrar essa bolha. Ele consegue fazer um trabalho voltado para a população. Sim. E isso foi reconhecido nas urnas. Sim. Né? E é dessa forma que eu vou trabalhar para todo mundo. Eu não tenho restrição, por exemplo, tem os meus parceiros, os meus deputados que me deram a sustentação política para eu chegar a prefeito, mas eu também tenho todo o respeito e aceito todo recurso que vier de qualquer outro parlamentar. Recapitulando, essa fala sua, eu tenho ela gravada há 6 meses atrás, Pois é. igualzinha, sem tirar nem pôr. Eu estava assistindo, inclusive, e falei, olha, o Rodrigo, ele é um prefeito muito acessível, e ele sempre se mostrou aberto a todos. Sim. E essa fala, ela te identifica perfeitamente. Eu não tenho problema algum. E eles quiseram até criar um estereótipo, porque Rodrigo, ele tem vários deputados. Não, eu tenho os meus deputados da gestão. É muito bem definido isso. Mas eu tenho outros deputados que mandam recurso para o município e que eu vou acolher, que eu vou dar liberdade, que eu vou, por exemplo, eu não vou, se o deputado mandou uma verba que é destinada para uma associação, eu não vou deixar de mandar para aquela associação porque ele não é do meu grupo político. Eu vou pegar e vou respeitar. Ele está mandando e eu vou destinar e executar da melhor forma possível esse recurso. Eu falo que isso é responsabilidade. Afinal de contas, um dia eu vou sair da cadeira de prefeito. E eu tenho que deixar um legado. E eu, para construir esse legado, eu preciso, além de ter responsabilidade com o dinheiro público, eu tenho que ter responsabilidade em cuidar das pessoas. E não tem como cuidar das pessoas sem realmente ter parceiros que se importam com isso. Define sua gestão em uma palavra. Em uma palavra? Agora você me perdoa, viu, Madalena? Dinâmica. A nossa gestão é uma gestão dinâmica. Parceria. Parceria? Marcelo Aro. Compromisso. Com o povo. Um sonho. Para a Palma. Para Várzea da Palma? Reabrir a maternidade. Esse é um sonho. E um compromisso. O que a população pode esperar do prefeito Rodrigo Dalla em 2026? Pode esperar muito mais trabalho do que 2025. Estou ainda mais focado em mostrar resultado. Hoje eu me sinto mais preparado psicologicamente, fisicamente e também no ambiente familiar para enfrentar os desafios. Hoje eu tenho uma base familiar muito boa que me apoia, que vai desde a minha filhinha de 3 anos, a meu pai que vai fazer 70, que eles estão ali para dar o suporte nas minhas ausências, nas minhas presenças, partilhar decisões comigo, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu também tenho um vice-prefeito que é muito participativo. E eu sempre gosto de falar do meu vice-prefeito, porque o Jaime, ele chegou, é um jovem que chegou com seus sonhos, somaram-se com os meus sonhos, nós conseguimos encaixar isso e fazer uma gestão muito coesa. Eu tenho total tranquilidade hoje quando eu tenho que fazer meus compromissos e deixar a prefeitura na mão dele, porque eu sei que ele tem responsabilidade, assim como ele também tem confiança em mim. E nós realmente fazemos um trabalho de prefeito e vice-prefeito. Não existe divergência, existe muito respeito, parceria e, sobretudo, amizade. Hoje é uma pessoa que
eu trato muito mais como meu amigo do que apenas como um político. Então a gente precisa exaltar também essa parceria com o nosso vice-prefeito. Qual o legado que o Rodrigo quer deixar daqui 3 anos? Daqui 3 anos, eu quero deixar um legado de mudança na vida das pessoas que mais precisam. Eu quero chegar nos bairros mais periféricos da cidade e as pessoas reconhecerem que nós fizemos um trabalho que mudou a vida das pessoas. Quero chegar nos distritos e escutar a mesma coisa. Continuidade para os próximos 8 anos. É um desafio, né? Eu falo que não vou ser hipócrita, que eu acho que o político não pode ser hipócrita, Sim. em falar que você não trabalha já pensando numa reeleição. Mas eu deixo isso com o trabalho que a gente vai prestar. Eu falo que a nossa entrega vai decidir esse futuro. Ela sempre vai falar mais alto. Essa entrega que nós vamos fazer é que vai mostrar para o povo se a gente deve ou não deve continuar. Porque gestão não é vontade pessoal. Eu não posso colocar a minha vontade pessoal à frente da vontade do município. E se a gente entregar um bom resultado, eu tenho certeza que o povo vai querer que a gente continue por mais um tempo. Você falou sobre o louvor, Sonho Louvor. E a festa católica que você também vai fazer. Fala pra gente sobre esse evento. Então, Madalena, a gente assim que nós assumimos, Sim. Nós reunimos, né, com o CONPAV, que é o Conselho de Pastores de Vargem da Palma. E eles tinham apresentado pra gente um sonho de ter um evento para eles, voltado para eles. E aí a gente construiu junto, e ano passado, através do CONPAV, com o apoio da prefeitura, né, a gente conseguiu fazer com que tivesse um evento no mês. Esse evento, se eu não me engano, ano passado aconteceu em outubro. Sim. Né? Foi muito bacana, foi a dupla Daniel e Samuel, Sim. Tudo organizado pelo CONPAV, a prefeitura apoiando naquilo que podia, né? E esse ano, né, a gente também, para atender a comunidade católica, nós estamos trazendo, no primeiro dia do Forró da Palma, o Tiago Prado, que foi uma pedida também que a gente sempre recebia nas redes sociais, né? E foi muito bem aceito. Então eu falo que nós temos que festejar, evangelizar, tratar do espírito, tratar do corpo, pois nesse conjunto a gente faz o corpo ficar melhor. Nada melhor. Eu quero te agradecer por aceitar o convite, dizer que pode sempre contar conosco e dizer que é um prazer ter você. Prazer é meu. E aqui estar com você é muito gratificante, e você é muito acolhedora. Você consegue extrair as informações de uma forma leve, de uma forma que a gente consegue transparecer para a população aquilo que a gente pensa mesmo. E Vargem da Palma está de portas abertas. Né? Já te espero lá no Forró da Palma. Estarei. Viu? E sempre que precisar, estamos aí à disposição.